Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre a União Europeia. Lembrando que no vídeo anterior eu falei sobre blocos econômicos, acabou surgindo esse tema como sugestão, nada mais apropriado já que é o grande precursor dos blocos econômicos, né? O histórico da União Europeia remete à década de 1940, com o Benelux formado em 1943, ou seja, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, já demonstrando uma preocupação com processos como recuperação econômica, reintegração no mercado internacional, entre outros fatores. Claro que começa a funcionar, a vigorar posteriormente, é importante lembrar disso, mas o tratado que dá origem ao Benelux ele data de 1943. Tá? E aí, claro, a União Europeia se esboça mais especificamente em 1957, quando Alemanha, Itália e França unem-se, integram-se ao Benelux e dão origem, pelo Tratado de Roma, à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA, que posteriormente, na década de 1960, passa a se chamar Mercado Comum Europeu ou Comunidade Econômica Europeia. A partir já desse período, né, do Tratado de Roma em diante, começam a valer algumas regras para a integração do bloco e inclusive se estabelecer alguns objetivos que são perceptíveis, são possíveis de verificar dentro do bloco até os dias de hoje. Né? Especificamente, a partir de 1992, a União Europeia passa a existir com esse nome, né? Pelo Tratado de Maastricht. Esse tratado também cria algumas novas determinações, como por exemplo uma série de regras para integração ao bloco, começa-se a discutir com mais ênfase processos como união monetária, como livre circulação não apenas de mercadorias, mas também de serviços, de pessoas e assim por diante. E aí, claro, a gente vai pegar alguns detalhes muito importantes aí que são primeiramente o que? Há requisitos para entrar na União Europeia. O país não pode simplesmente querer aderir e ser integrado. Né? Que requisitos são esses? São três basicamente: ter um regime democrático estável, ter uma economia estável, né? E respeitar os direitos humanos. Sendo mais detalhista, né? Um regime democrático estável a gente conhece bem, né? Pode ser uma monarquia parlamentarista, pode ser uma república presidencialista, mas que respeite, né, os rituais democráticos, a questão da representatividade, do poder da população e assim por diante. A questão da estabilidade econômica geralmente pode ser colocada de maneira bastante quantitativa. O país não pode ter dívida interna e externa que somadas ultrapassem 60% do seu PIB. O respeito aos direitos humanos tem uma série de variações. Por exemplo, não pode ser um país que tenha pena de morte no seu regime judiciário. No caso, tem que respeitar a igualdade entre os sexos, tem que ter políticas sociais que garantam a qualidade de vida da população e assim por diante. Né? Outros fatores importantes são, como eu disse, a questão de alguns objetivos que já se concretizaram, né? Ainda no fim do século XX. Por exemplo, a partir de 1997, a União Europeia passa a contar com o espaço Schengen. O que é isso? O espaço Schengen, o acordo de Schengen, proporciona livre circulação de pessoas. Aderem a esse espaço basicamente todos os membros da União Europeia, exceto o Reino Unido e Irlanda. Daqui a pouco a gente fala inclusive dessa relação. E 4 países não pertencentes à União Europeia: a Suíça, a Noruega, a Islândia, são exemplos aí dessa adesão. Tá? E claro, a partir de 1999 nós temos o início do processo aí de união monetária, ou seja, a implantação do euro. Importante lembrar,
Em 1999 há todo um processo de planejamento, né, para que o euro passe realmente a ser utilizado pela população. Ou seja, entre 1999 e 2001 existem processos de convenção das moedas dos países até chegar-se aí ao uso do euro de fato. Então o euro só passa a circular a partir de 2002. Né? Utilizam o euro 19 países da União Europeia. Os motivos para os países que não utilizam são os mais variados possíveis, desde as suas moedas mais valorizadas do que o próprio euro, é o caso da Libra do Reino Unido, é o caso também da coroa sueca, até uma questão de cautela. Né? O bloco é formado por países que possuem características econômicas bastante distintas. Né? Então, a união monetária proporciona muitas vantagens em termos de comércio, mas também existem alguns riscos, como por exemplo uma crise que pode afetar basicamente todos os que aderem ao euro como moeda, certo? O outro fator muito importante, claro, eu mencionei, né, desde o Benelux, passando pela SECA, MCE, CE, União Europeia, uma questão de quê? Né? O Benelux se torna SECA com o ingresso da Alemanha, da França e da Itália. A União Europeia, contando desse período, ela foi alargada 9 vezes, ou seja, né, vários países foram se integrando aí ao longo do tempo, nas décadas de 1960, 70, 80, 90 e agora, claro, no século XXI. Chamam a atenção nesse processo aos ingressos que ocorreram em 2004, em 2007 e em 2017. Mas por que chamou a atenção? Porque são todos os países que ingressaram nesses últimos processos são países do leste europeu. E aí, claro, a característica marcante é que são países no famoso processo de transição econômica, antiga periferia da União Soviética, ou seja, uma transição de economias socialistas para economias capitalistas. E, claro, daí reforça o que eu falei agora há pouco, o fato do bloco ser formado por países com características econômicas muito distintas, ou seja, países que já são de economia capitalista consolidada, industrializados, com tecnologia de ponta, e países que ainda estão caminhando para esse processo. É claro que isso gera diferenças em termos sociais e econômicos. Também assusta um pouco alguns países da Europa Ocidental. Por quê? Porque o espaço Schengen, como eu disse, proporciona livre circulação de pessoas. Alguns, tanto políticos quanto parte da população, acabam sendo tanto avessos ao processo, uma vez que temem, né, uma migração em massa do leste europeu para a Europa Ocidental, ou até de pessoas não necessariamente europeias, mas que vivem em países do leste europeu para países da Europa Ocidental mais desenvolvidos, né, mais ricos, com mais desenvolvimento tecnológico, em alguns casos com maior oferta de emprego e assim por diante. O espaço Schengen que o Reino Unido não adere é um dos motivos, né, para o Brexit, que começa a se desenhar em 2015, tem um referendo em 2016, um novo referendo em 2017, então o Reino Unido está hoje em processo de desligamento da União Europeia. Uma das justificativas é exatamente o processo migratório e a outra seria mais liberdade econômica, já que para negociar, já que para fazer transações, ele tem que se encaixar nas regras da União Europeia. É importante lembrar, né, que a gente precisa de um outro vídeo para falar disso detalhadamente, mas o Brexit ele começa a se desenhar, na verdade, na década de 1970. Né? Já havia acontecido referendos relativos a isso. Né? O Reino Unido já havia se manifestado contra alguns objetivos do bloco. Claro, o Brexit é um processo que ainda não está concretizado. Primeiro, tá? A saída do Reino Unido da União Europeia não se concretizou. Alguns especialistas, inclusive, não descartam a possibilidade do Reino Unido ser reintegrado ao bloco. Outras indicações seriam o quê? Seriam seria a questão
do investimento que os países mais ricos do bloco fazem, né, que obviamente são mais vultosos do que os países menos desenvolvidos presentes no bloco. É importante lembrar também que as vantagens não são as mesmas. É óbvio que os países mais desenvolvidos, por serem mais produtivos, acabam sendo mais favorecidos, não só economicamente, mas também politicamente e até socialmente, certo? Bom, isso, certo? Espero que seja de ajuda para quem está estudando o assunto, para quem tem dúvidas, e até o nosso próximo vídeo.